Há 49 anos, Deus decidiu plantar uma comunidade nesta cidade. Uma comunidade imperfeita, mas sustentada pela graça. Ao longo dessas décadas, muitas pessoas chegaram, muitas histórias foram transformadas, muitas gerações passaram por aqui. Mas uma coisa nunca mudou: o chamado de Jesus. Porque a igreja nunca existiu apenas para reunir pessoas. Ela existe para formar discípulos. Discípulos que conhecem Jesus Cristo, crescem em Jesus Cristo e vivem para a glória de Jesus Cristo. Uma geração discipula outra geração. A fé continua, o evangelho continua, a missão continua. Igreja 2.0 não é uma nova igreja. É uma igreja que retorna à essência, uma igreja que faz discípulos, uma igreja que vive a missão de Deus no mundo. Meus irmãos, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós começamos na última semana a nossa série de reflexões chamada Igreja 2.0. Igreja 2.0, eu conversei com vocês que tinha essa temática, não porque a gente quer fazer uma nova igreja, mas a gente utilizando um recurso da cultura, porque todas as vezes que você vai atualizar o seu aplicativo, ele coloca uma versão 2.0, 5.0, 5.4, 10 ponto alguma coisa. E esse mês, como o nosso irmão presbítero Kleber falou, nós fazemos 49 anos de comunidade. Em junho de 1977, Deus estava plantando essa igreja aqui. E a pergunta que a gente sempre se faz é: o que o Senhor queria quando Ele colocou a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande aqui? Qual era o objetivo de Jesus? Por que a gente frequenta aqui? Porque já havia algumas igrejas aqui no nosso bairro e na nossa cidade. Por que mais uma? Para que mais uma igreja? Para que mais uma comunidade cristã? Por que é que o Senhor Jesus quis juntar essa comunidade com esse grupo de pessoas, com esse grupo de dons, nesse tempo, momento histórico que a gente está vivendo? Por isso eu sempre paro no mês de junho e eu não faço um dia da visão, eu faço um mês da visão. E que mês da visão é esse, pastor Rômulo? É sempre o mês em que a gente revisita o porquê nós estamos aqui. Porque a gente quer evitar dois tipos de membros da nossa comunidade. A gente quer evitar, em primeiro lugar, os consumidores da fé. Os consumidores da fé são aquelas pessoas que, por causa do mito liberal da nossa geração, e o mito liberal é: eu preciso ser servido a todo custo, se não está bom eu mudo, se não está legal eu troco, se o Rômulo não falou alguma coisa que eu gostei eu vou embora, se as irmãs não falaram alguma coisa que eu gostei eu não passo mais aqui, ninguém me ama, ninguém me quer. E aí ele vive de domingo após domingo, domingo após domingo, mês após mês, ele vai no fornecedor que ele quer ir. Ele é o consumidor da fé. Eu vou trabalhar isso no início da minha mensagem hoje. A gente quer evitar essas pessoas. Essa morbidez espiritual. Essa gente que não se envolve com ninguém, não se envolve com a comunidade local e não se envolve especialmente com a missão de Deus. Então a gente não quer esse tipo de cristão aqui. A gente não quer esse tipo de gente formada aqui. E o segundo tipo de pessoa que a gente não quer aqui, não quer formada aqui, são os donos de igreja. Essa gente não entra no reino dos céus e não deixa ninguém entrar. Essa gente se acha dono dos processos, se acha dono das coisas, se acha dono dos ministérios, dono da palavra de Deus, dono da salvação, julga todo mundo, julga a vida de todo mundo, fala da vida de todo mundo, nada está bom para eles nunca. As decisões da igreja têm que passar todas pela casa deles e pela vida deles. Eles sempre têm uma opinião sobre tudo. Nós temos 400 membros nessa comunidade. Nós temos 2 cultos. Se a ideia de todo mundo for o tempo todo levada em conta, gente, nós vamos sair do lugar quando?
Por isso que a gente tem uma liderança que é eleita pela igreja, para cuidar dela. Mas os donos de igreja, eles não deixam a comunidade florescer. Eles não, e esse tipo de gente, a gente não quer formado aqui. Porque isso é parasita. E tem cara de espiritualidade, mas é parasita. E se a gente não confrontar isso, tanto essa turma liberal, que não se estabelece, que quer, que nunca deu dízimo, nunca deu oferta, nunca frequenta, nunca está disponível. Os parasitas são sempre assim, ó. Olha, você pode me colocar na escala, mas me coloca uma vez só, tá? Por quê? Porque eu não tenho tempo. Mas tempo para entretenimento tem, tempo para streaming tem tempo para tudo, mas não tem tempo para servir. Não tem tempo para servir, são parasitas da fé. E a gente tem que parar como comunidade e se perguntar, o que a gente está fazendo aqui? E se a gente não mostra para nós mesmos e para os outros quem nós somos, a gente vai ser levado o tempo todo por qualquer vento. E não dá. Como instituição, como primeira igreja de Campo Grande, a gente diz assim, olha, nosso caminho é para cá. Quem chegar, vem somar com a gente, porque a gente quer ver a glória de Deus, o evangelho na vida das pessoas. E como nós estamos conversando, a gente quer discípulos formados, gente madura, gente que ama Jesus Cristo, gente que desenvolve a fé. E aí, Igreja 2.0 nasce daí. Da gente querer cortar reto e falar, olha, a gente como igreja é assim, vamos. E aí os discípulos de Jesus são sacudidos pelo poder do Espírito e a gente caminha. Hoje, na semana passada, eu conversei com vocês sobre da incredulidade para a credulidade. Nós conversamos sobre André e Filipe, que receberam a notícia do reino e não guardaram para eles. Porque João Batista não era influencer digital, vocês lembram? E eu descobri, gente, como é que é nicho, né? Tem gente que não gosta de alguns influenciadores digitais. Essa semana vocês falaram comigo assim, pastor, adorei como você falou que o João Batista seria um influencer digital no século 21. Mas a influencer que você falou que ele era não é legal. Eu falei, oh meu Deus do céu. Pois é, João Batista não era um influencer, ele não queria o Instagram dele monetizado. João Batista estava preocupado em falar de Jesus e fazer discípulo para Jesus. Ele não queria os reels dele completamente cheios e viralizados. Ele olhou e disse assim, olha, tá vendo meu perfil? Não é sobre mim, é sobre o Filho de Deus, é sobre Cristo. E aí André e Filipe não só ouviram isso, mas André e Filipe passaram isso adiante. Contra o mito liberal de que o que importa é que você seja sincero e ame a Deus. O que importa é que você faça o bem sem olhar a quem. Aí a gente acabou, gente, com o cerne da fé cristã, que é a justificação pela fé. Aí a gente começou a falar que as pessoas nem precisam de perdão divino e nem reconciliação com Deus. E graças a Deus, há 49 anos, quando essa igreja foi plantada, os irmãos que plantaram essa igreja, eles não tinham o mito liberal na cabeça deles. Eles entendiam que era necessário o evangelho ser anunciado para que as pessoas se convertessem dos seus maus caminhos, se arrependessem dos seus pecados e tivessem Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da vida delas. E elas não estavam preocupadas em dizer como o século 21 pós-moderno diz. Não, Deus é um só. É porque os hindus adoram de um jeito, os islâmicos adoram de outro jeito, e Jesus é só uma forma desse todo absoluto. Gente, isso é uma universalização da ignorância. Se todos os caminhos levam a Deus, nenhum caminho leva a Deus. Esse mito liberal é muito sedutor. Ele só não é verdade. Vocês decoraram o versículo que eu pedi para vocês decorarem? Qual foi? Porque a cultura tira a informação de vocês o tempo todo. Por isso que eu tenho sempre falado, voltem para a palavra de Deus, voltem para o texto bíblico, senão vocês não vão sobreviver. É muita informação, é muita linguagem, é muita semiótica, é o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ou a gente volta para Jesus e para a palavra dele, ou a gente vai se perder. Eu pedi para vocês decorarem Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro,
porque em nenhum outro nome, dado entre os nomes, importam para que sejamos salvos, senão o nome de quem? Então, cara, não há salvação pelas obras, não é se você é sincero, é se você se rendeu a Jesus Cristo de Nazaré. Foi isso que a gente tem conversado. A nossa missão é essa. A gente não pode deixar a igreja de Jesus morrer, a gente não pode deixar a missão morrer. André e Filipe anunciaram. Pedro e Natanael se renderam a Cristo. Mas nós terminamos semana passada dizendo uma coisa para vocês. André, Pedro, Filipe e Natanael, todos os 4 foram alvos de uma obra, a de Cristo. Cristo conhecia Pedro antes dele chegar. Cristo conhecia Natanael antes de Natanael chegar. Cristo conhece a mim e a você antes da gente chegar até ele. Cristo chama cada um dos seus filhos pelo nome. Nós não podemos nos esquecer disso. Não percam isso de vista. E a mesma mensagem que chegou a mim e mudou a minha vida e da minha casa, é aquela que eu sou convidado a ser uma testemunha. Mas hoje, em Efésios capítulo 4, eu queria conversar com vocês da mera crença para a maturidade. Por quê, Rômulo? Porque, irmãos, eu tenho dado spoiler para vocês aos últimos tempos. A pergunta não é se a gente nasceu de novo. Vocês viram as crianças aqui. Eu tenho 3 filhas. E os momentos mais marcantes da minha vida como ser humano foram os nascimentos das minhas 3 filhas. Foram 3 episódios completamente diferentes. 2 cesáreas e um parto natural. E a nossa vida nunca mais foi a mesma. Porque quando o neném nasceu, você leva ele para casa, e nos primeiros 3 meses parece que não tem ninguém dentro de casa. Porque eles dormem a maior parte do tempo, você troca a fralda, você dá amamentação, está tudo certo. A grande questão é que eles começam a fazer o quê? Crescer. E criança dá aquele santo trabalho. Especialmente quando elas começam a sentar. Aí a cabeça pesa muito. E aí elas sentam e qual é a nossa preocupação? Porque elas sentam e caem. Você precisa ficar em volta. Daí elas começam a se apoiar nos lugares e elas começam a levantar. E aí a queda já não é mais sentada, a queda é em pé. Então você fica preocupado 2 vezes. Daí a coisa mais bonitinha que tem é quando as crianças começam a andar. Porque elas começam a pisar, normalmente elas estão só de fralda, e neném é muito fofinho, e elas começam a ficar desequilibradas até que elas pisam assim. E aí você vai ficando, porque depois chega aquela fase que elas começam a correr e falar. Agora, o mais incrível é quando elas aprendem a gritar. Aí é o período mais abençoador de todos. Porque você tem que ensiná-las a falar um pouco baixo. Só que as crianças não ficam crianças, percebem? Elas nascem de novo e crescem. Vocês que são mais vividos, a gente fala essa expressão, da noite para o dia, você tinha criança em casa. Mas da noite para o dia, seus filhos não são mais crianças, eles são adolescentes. Cada um com o seu interesse. Aí numa casa grande, se você tem 3, 4, 5, 6 pessoas, cada um tem seu interesse diferente. Administrar isso não é fácil. Mas elas crescem. E quando você tem adolescente em casa, do nada parece que vocês já estão em 3 adultos, 4 adultos, 5 adultos. Cresceu. E aí vem a parte que é a mais difícil. Quando seus filhos arrumam namorados ou namoradas, noivos e depois se casam. Então, o que era 2, marido e mulher, aí você tem 1, 2, 3, 4 filhos, do nada, torna-se a pequena tribo, porque já são 10 no almoço de domingo. E aí quando chegam os netos, aí são 15 no almoço de domingo. O que para a Bíblia é maravilhoso. Isso é sinal de prosperidade. Mas como é que você vai gerindo isso tudo? Não é tão simples. Rômulo, por que você falou isso?
A maior parte de nós na igreja só nasce de novo, mas não é formado espiritualmente. Faz sentido? Quando eu quero dizer por não ser formado espiritualmente, é porque a gente acha mesmo que uma vez que a gente se converteu, acabou o processo. Uma vez que a gente nasceu de novo, a gente acha que o processo estancou, terminou. A gente acha mesmo que quando alguém se batizou, esse processo acabou. E não se tem um processo formativo de discipulado. E o que é que você percebe? Você percebe, por exemplo, cristãos cada vez mais disfuncionais. Por que, Rômulo? Porque não crescem na fé. O que se espera de um discípulo de Jesus? Que do mesmo jeito que uma criança que nasceu de novo, ou que nasceu, ele cresça, amadureça. Mas me parece que a mentalidade de consumo é tão grande na gente, que a gente não entendeu que no final das contas, o que a gente precisa é de maturidade, amadurecimento. Irmãos, um discípulo de Jesus nunca pode usar uma expressão, eu nasci assim. Isso é uma loucura. A pergunta é, eu entendo que você nasceu assim. A grande questão é, você nasceu de novo para ser assim? Vê como muda? Você foi convertido a Jesus Cristo para morrer para você mesmo, ou para ser folgado e dizer, eu nasci assim? Tem alguma coisa errada na nossa formação espiritual. Tem alguma coisa errada, irmãos. Não é possível a gente andar como discípulo de Jesus 5, 10, 15, 20 anos e não mudar. Isso não é normal. E não adianta a gente falar que isso é a natureza humana. Não é. Não é. Não tem condição da gente converter e ser o mesmo marido que a gente era. Não tem condição da gente falar que serve a Jesus Cristo e ser a mesma esposa que a gente era. Ser o mesmo filho que a gente era. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Olhar o mundo com os mesmos olhos. Está morto para as coisas espirituais e para a vida de Jesus. Não ter nenhum tipo de interesse nas coisas de Deus. Tem alguma coisa errada com a gente, irmãos. Tem alguma coisa de errada com a igreja brasileira. Tem alguma coisa de errada comigo e com vocês. Mas passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, as pessoas têm os mesmos pecados, os mesmos erros, as mesmas dificuldades. Então, olha só, ou é o evangelho que está errado, ou você está fazendo alguma coisa errada. Ou Jesus Cristo está com problema de fabricação, ou o seu discipulado e o meu estão com problema. O que eu estou trazendo para vocês hoje é assim, a palavra de Deus vem confrontar a gente para você se perguntar, eu estou amadurecendo? Nos últimos 5 anos, eu levei a vida cristã a tal ponto a sério, a ponto disso ter impactado a minha maneira de ver a vida, de ver o mundo, de lidar com os meus negócios, com o dinheiro, com os meus afetos, com os meus amores, com os meus desejos. A vida cristã e a vida de Jesus impactou o meu coração a tal ponto de eu olhar e valorizar mais a minha esposa, mais o meu esposo, mais o meu marido, a eu respeitar as diferenças entre as pessoas, a valorizar aquilo que Deus me deu. A vida cristã nos últimos 5, 10, 20, você que é velho de guerra, 30 anos, mudou ou não? Essa é a nossa reflexão. Irmãos, não adianta nascer de novo.
não para aí. A vida cristã é sobre maturidade. Não tem condição das mesmas pessoas darem os mesmos problemas ao longo dos últimos 30 anos, gente. Não tem condição das mesmas pessoas serem os mesmos problemas ao longo de 20, 30, 40, 50 anos. Não tem condição de você ser o mesmo problema para a sua família ao longo de 10, 20, 30, 40 anos. Você consegue ter essa convicção? E aqui vem um termômetro. Se você está achando que está todo mundo errado e só você está certo, irmão, ou a gente acaba com o mundo e bota você para ser o imperador, porque você é o cara, ou acho que você está errado, cara. Só acho, sim. Eu só acho. Assim, depois você pensa. Entende isso? Você percebe a seriedade dessa conversa que a gente precisa ter? E é isso que o Paulo está conversando com a gente em Éfeso. Éfeso é uma igreja plantada num centro cosmopolita. Éfeso talvez era uma espécie de São Paulo na Ásia Menor. Era uma cidade enorme, rica, com negócios, com um centro religioso muito grande. Era uma cidade enorme, extremamente diversa. Paulo utiliza Éfeso como um centro estratégico na Ásia Menor para ser um ponto em que ali ele forma discípulos e ele coloca esses discípulos para a missão. Quando vocês olharem os frutos da igreja de Éfeso, por exemplo, Colossos é um fruto do trabalho de Paulo em Éfeso. Paulo fica por 2 anos ensinando na escola de Tirano e lá ele faz vários plantadores de igreja. E Epáfras, por exemplo, que é o plantador da igreja de Colossos, ele foi formado por Paulo em Éfeso. Éfeso é uma carta que, quando você for ler, ela tem 2 pilares, um teológico e um pastoral. O pilar teológico é porque Paulo está escrevendo Efésios 1, 2 e 3 com uma densidade teológica absurda. Ele está escrevendo para gentios e não para judeus. Por isso Paulo escreve dizendo que os gentios têm a mesma herança dos judeus. Ou seja, os judeus eram o povo da antiga aliança e agora o povo da nova aliança está espalhado pelos 4 cantos da terra. E Paulo usa uma linguagem abraâmica para os efésios. Eles chamam os efésios de eleitos, predestinados, adotados, amados, selados. Linguagem que era utilizada somente para judeu no Antigo Testamento. Por isso, no capítulo 2, Paulo diz: como é que vocês tomaram posse do reino de Deus? Ele diz: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas ele deu vida para vocês. Por isso ele termina o capítulo 3 demonstrando a aplicação da obra da salvação. Só que agora, nos capítulos 4, 5 e 6, o apóstolo de Jesus está falando dos desdobramentos da salvação. Ele está falando dos desdobramentos de alguém que foi colocado dentro do reino de Deus. Por isso os capítulos 4, 5 e 6 são capítulos que são pastorais. Como eu aplico a doutrina? Doutrina não é um dogma racional para ficar aqui. Doutrina é uma sistematização da fé, mas ela desce para o coração e ela tem que virar vida. Senão é só uma sentença escrita num catecismo. Isso não serve para nada para nós. É como a palavra de Deus chega para a gente ter vida. Então no capítulo 4, o apóstolo de Jesus está dizendo para a gente o seguinte, no versículo 7. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e os deu aos homens.
Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Ao que desceu, aquele que desceu é o mesmo que subiu aos céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Agora olhem como é profundo o verso 13, quando ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Verso 14. O propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pai, em nome de Jesus, ajuda a gente só a compreender o texto sagrado e ajuda a gente a sair daqui mais edificado. Nós precisamos do Senhor para amarmos o Senhor e a obra que o Senhor está fazendo no mundo e levar a sério aquilo que o Senhor está fazendo no coração da gente. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Primeiro uma explicação e depois 5 rápidas aplicações. Olha o verso 4, por favor. O texto diz que há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que Paulo está dizendo para nós? Ele está dizendo, tanto judeus quanto gentios é um povo só. Isso não muda. Judeus e gentios, mesmo povo. E qual é a garantia disso? Capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz que o Espírito Santo é o penhor. E o que é o penhor? Ele diz, o Espírito Santo é aquele que sela. Ou seja, ele está dizendo, o Pai é quem designa eternamente. O Filho executa a obra na história. E o Espírito aplica a obra, ele sela os crentes. Esse é o argumento do Paulo. Então ele está dizendo, está vendo o Antigo Testamento? Está vendo Abraão, Isaac, Jacó? E eu disse isso para vocês, por que é que a gente lê pouco a Bíblia? Por que a gente ora pouco? Porque a gente não acredita que a Bíblia é a nossa história. A gente acredita que a nossa história é a história do consumo. A gente acredita que a nossa história é do bem-estar, é a história da tecnologia, é a história da luta de classes. A gente acredita nessa história. A gente não acredita na história de Deus. Então, por isso, a gente gasta pouquíssimo tempo com Deus e com a palavra dele. Paulo está dizendo para os discípulos de Éfeso o seguinte, prestem atenção, vocês são parte daquela aliança que foi feita lá atrás. Deus só tem um povo, está todo mundo unido, e Jesus Cristo é Senhor sobre esse povo que está espalhado nos 4 cantos da terra. Aí ele começa dizendo, como isso foi feito? Verso 7, e a cada um foi dada a medida da graça. Eu vou falar disso daqui a pouco. Conforme repartida por Cristo. Quem é que dá a graça ao povo? Cristo. Isso que Paulo está dizendo. Quem é que chama o seu povo? Cristo. Quem é que abençoa o seu povo? Cristo. Quem batiza o povo com o Espírito? Cristo. Porque o Espírito é dele. Porque a igreja é dele. Porque é ele que concede dons, talentos. É Cristo. É isso que Paulo está dizendo para a gente. Verso 8. Só para eu tirar um mito aqui. Por isso é que foi dito. Quando ele subiu às alturas, verso 8. Levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa subiu, senão quem também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Olha para cá.
Tem muita gente que não nasceu num lar reformado, e tem gente que nasceu num lar reformado, mas crê errado, não segundo a nossa confessionalidade. Esse texto não está dizendo que Jesus morreu, foi no inferno, ficou 3 dias lá. Alguns de vocês ainda têm uma crença medieval do inferno de Dante, em que Jesus morreu. Quando ele morreu, ele foi para o centro da terra, que vocês mimeticamente chamam de seio de Abraão. E aí quando Jesus chegou lá no seio de Abraão, estava rolando uma pool party, e aí estava todo mundo tomando algum tipo de coquetel, celebrando porque Jesus tinha morrido. E aí o pessoal lê esse texto e fala, Jesus Cristo foi lá no inferno, porque depois que Jesus morreu, estava rolando uma festa. Era jogo do Brasil. Não, gente. O que esse texto não está dizendo isso. Primeiro, quando Jesus morreu, ele não foi para o inferno. Quando Jesus morreu, ele foi para a presença do Pai. Foi a primeira coisa que ele fez, ir para a presença do Pai. Isso sai da boca dele mesmo. Ele diz para o ladrão da cruz que hoje mesmo você está comigo no inferno. Não, hoje mesmo você está comigo com o meu Pai. Ele diz, eu vou para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Esse texto não está falando que Jesus foi para o inferno. Jesus não foi para o inferno. O que a Escritura está dizendo para nós aqui é o seguinte. Credo apostólico. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades. A expressão Hades é a expressão Sheol, que é a mesma expressão para inferna, que significa mansão dos mortos. O que o credo apostólico, baseado em Efésios, está dizendo, é que Jesus ficou morto por 3 dias. Ponto. Ele disse que nenhum sinal seria dado a ele, senão o sinal de Jonas. E qual era o sinal de Jonas? Que o Filho do Homem estaria morto por 3 dias, do mesmo jeito que Jonas estava na barriga de um peixe por 3 dias. O que esse texto está dizendo? Que Jesus desceu às regiões inferiores. A tradução do grego é boa. Na revista é atualizada. O A está craseado. Ele desceu à terra. Jesus estava na glória e ele encarnou. Ele veio aqui. E quando ele morreu, ele ficou aonde? 3 dias morto. Jesus não foi no inferno brigar com o diabo. O diabo está tentando tirar Jesus da cruz o tempo todo. Porque Satanás sabe que se Jesus morre, os pecados da gente estão perdoados. Se você acha que a gente entende teologia, é porque você não viu Satanás. Ele não só entende de teologia, como ele ainda sabe perverter ela. Ele conhece da Bíblia mais do que eu e você, a tal ponto de pervertê-la. E o que ele tenta fazer o tempo todo é tirar Jesus da cruz. Ele diz, faz um milagre, pô, e sai daí. Porque ele sabe que o tempo dele está contado. O que Efésios está falando para a gente é que Jesus, na verdade, ficou 3 dias morto. Isso é a humilhação maior para ele. E esse mesmo que ficou e desceu à terra encarnado, é esse mesmo que ficou, e quando ele ficou, o que ele fez? Ele levou quem estava cativo. Claro que ele estava cativo. Estávamos todos escravizados pelo pecado aí. E o que ele fez? Logo o Evangelho de Mateus nos diz que depois da ressurreição dele, o que ele fez? Uma primeira ressurreição aconteceu e os judeus puderam ver. Porque ele sobe aos céus e ele leva os santos com ele, aguardando a próxima ressurreição. O que esse texto está dizendo para nós? Que Jesus crucificou o pecado, Satanás e o efeito da maldade inteira. Então, o que esse texto está mostrando para mim e para você não é que Jesus ficou lá no inferno brigando com o diabo. Para. Esse texto está mostrando, Jesus se encarnou, ficou 3 dias morto e ele subiu aos céus, levando com ele aqueles que estavam escravizados ainda pelo pecado. E o que ele fez quando chegou na glória? Encheu todas as coisas. Mas a pergunta que você precisa se fazer é, a obra de Jesus acabou na ressurreição? Não. E é isso que Paulo está tentando gritar para explicar para nós. A obra de Jesus não acabou na ressurreição. A obra de Jesus continua até hoje. Aí nós entramos no versículo 11. E o que o versículo 11 diz para vocês? Que ele subiu e o que ele fez?
verso 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Verso 12. Qual é a finalidade disso? Leiam para mim, por favor. Da crença para a maturidade, porque a primeira aplicação é que percebe, Jesus não chamou ninguém para ser um consumidor religioso. O Espírito Santo foi derramado não para que a gente tivesse fresquinho no ar-condicionado, embora isso é muito bom. A gente está no século 21, então a gente tem que ter algum tipo de adequação do nosso tempo. Mas o que eu quero que vocês percebam é que Jesus chamou a gente para preparar o povo dele, para continuar a obra dele. Qual é o objetivo da igreja? Não é se sentir bem. O objetivo da igreja não é estar em paz consigo mesmo. Isso é terapia. O objetivo da igreja não é ser uma consumidora religiosa. O objetivo da igreja de Jesus é ser aperfeiçoado para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. Observem, não é gostei da música, gostei do Rômulo, a barba dele está feita. Gostei do som, gostei da iluminação, gostei. E daí? E daí? Se você gostou ou não gostou, a pergunta é, você cumpre a missão. Eu e você, a gente cumpre a missão. A situação aqui é maior. Porque consumidores sempre vão dizer assim, nunca ninguém nesse lugar fez nada por mim. As pessoas aqui não olham para mim. Eu entendo que há lugares que as pessoas são mal educadas. Eu até entendo. Não é o nosso caso. Pelo contrário, a gente é bem educado. Mas não é sobre o que alguém fez por você. A pergunta que um discípulo faz é, como eu posso servir no reino de Deus? Não é se alguém gostou de mim ou não. Não é se alguém olhou para mim ou não. Não é se o pastor ligou para mim ou não. Até porque eu não dou conta. A pergunta é, o que é que eu posso fazer no reino de Deus? Eu gosto da interpretação do Augustus Nicodemos desse texto. Porque ele diz, sabe o que significa alguns para apóstolos, evangelistas, pastores e mestres? O Augustus diz, nada. E eu acho isso muito interessante, porque o que o Paulo quer falar não é sobre castas religiosas. O que o Paulo quer falar é sobre a diferenciação no reino de Deus. Eu acho essa interpretação boa. Porque não é se eu sou apóstolo, mestre, evangelista, é sobre como eu posso servir no reino de Deus. Percebe isso? Aí, a maturidade vai fazer sempre com que a gente deixe de ser espectador para ser servo. Não é eu ficar numa torre de marfim dizendo, igreja A faz isso, igreja B faz aquilo, igreja C faz isso, a igreja aqui faz isso, aquela igreja faz aquilo lá, aqui na igreja o ministério A é assim, a fulana é assim, a ciclana é assim, é sempre assim. Gente, meu nome é Rômulo, eu sou um discípulo de Jesus e no que vocês precisarem de mim, eu estou aqui para servir. E aqui deixa eu corrigir uma coisa. Vocês não são discípulos de Platão, muito menos de Aristóteles. Nenhum de vocês tem um ministério. Isso é mentira. Meu ministério é tal. Mentira. Olha, o meu ministério é tal. Vocês não são aristotélicos. Nenhum de vocês tem um dom só. Vários de vocês têm vários dons diferentes. Ninguém aqui é manco de uma perna.
Essa visão grega é de que o mundo está assim, ela é cartesiana. É como se o Deus do cristianismo tivesse chamado a gente para fazer uma única coisa. Isso não é cristianismo. Não. Eu estou na igreja há 42 anos, que é a minha idade. Eu já fiz de tudo. Hoje eu estou pastor. Já cantei, já toquei, já limpei muita mesa, já fiz visita até não poder mais, já entreguei cesta básica, já subi com cadeira, desci com cadeira, já fizemos campanha, cruzada, já fiz tudo o que você puder imaginar. Nenhum de vocês tem um dom só. Mentira. Mentiram para vocês. A questão é só a seguinte: está precisando do quê? Aqui nesse lugar onde eu estou, do que está se precisando? Beleza, está se precisando disso? Tá. Eu tenho condição de ajudar. Eu posso ajudar. Estou com tempo, estou com disposição. Os gregos diziam que você foi criado para fazer uma única coisa. Os cristãos não dizem isso. Os cristãos sempre se perguntaram assim: o que é que está precisando? Ah, está precisando de alguém para tirar isso daqui e levar para lá. Joia, maravilhoso, posso ajudar. Tudo bem se você chegar e falar bem assim: cara, então, não posso ajudar porque eu estou com a outra ocasião, ou isso aqui, mas eu vou indicar alguém que consegue fazer. Mas é mentira, isso não é bíblico, isso não é cristão, que você só sabe fazer uma coisa. Isso não é bíblico. Isso é Aristóteles, isso não é Jesus. Vários de nós somos espectadores de culto e espectadores na nossa vida, porque a gente tem uma visão errada daquilo que Deus fez por nós. Não. Discípulos de Jesus são assim: Senhor, o que é que o Senhor está precisando? Eu vou servir, eu vou ajudar, eu estou à disposição. Segunda aplicação desse texto está no verso 13. Percebam. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Por quê? Porque discípulos são aqueles que tomam a decisão de se submeter a Jesus Cristo, gente. Discípulos são esses. Da credulidade para a credulidade, mas da credulidade para a maturidade, é porque Jesus Cristo precisa ser Senhor da minha vida inteira. O que o Paulo está dizendo para nós é: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Cristo. Irmão, qual é o objetivo da minha vida? E isso precisa deixar a gente muito consciente. As liturgias da cultura tentam tirar o tempo todo isso da gente. A mensagem de Jesus não pode ser mais uma informação que você tem. Você tem inúmeras informações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Alguns de vocês acordam no canal de notícia, eu não sei como é que vocês aguentam ficar ouvindo isso o dia inteiro. Mas isso é problema de cada um. O problema é que, de acordo com a quantidade de informação que vai chegando, você acha que você mantém o controle da narrativa que está acontecendo por fora. Não tem. Não tem. O volume de notícia que chega para nós gera uma coisa chamada distração. E aí a gente esquece do real motivo da nossa vida. A Escritura Sagrada está dizendo para a gente que o objetivo máximo da vida da gente é preparar os santos para a obra do ministério. No verso 12. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Cristo. Irmãos, a mensagem de Jesus não é mais uma informação que a gente recebeu. A mensagem de Jesus precisa transformar a nossa vida. A maturidade na vida dos discípulos de Jesus chega quando a mensagem bate no meu coração e eu começo a pensar assim:
como eu posso ser transformado. Eu anotei isso aqui, eu já contei essa história outras vezes, e aos que eu já contei, porque eu estou aqui há 14 anos, então algumas histórias automaticamente serão repetidas. Então você só me dá uma licença para em 30 segundos eu contar uma história que eu já contei, mas para eu deixar isso aqui aplicado. Havia um pastor que conhecia a sua ovelha, e ele sabia que aquele cara era enrolado, traía a mulher, que era um mau pai, terrível. E todos os domingos aquele pastor pregava, e sempre quando ele ia lá para a porta, o irmãozinho, porque o pastor pregava para aquele irmãozinho, e ele pregava e ele dizia, hoje aquele irmão se arrepende. E aí o pastor ia para a porta e aquele irmão chegava no final e falava assim, pastor, parabéns pela mensagem, eles precisavam ouvir isso. E aí no domingo seguinte ele pregava de novo, pregava. No final o pastor ia para a porta e aquele irmão dizia, pastor, que mensagem, pastor. Eles precisavam ouvir disso. Teve um dia que choveu. Qual era a única pessoa na igreja? O irmão. E aí o pastor falou, é hoje. E aí ele do púlpito, bravamente. Quando eu estou naqueles dias mais abençoados, que eu dou cada uma porrada aqui, sai daqui, suado, gritando, sem voz, e o pastor prega naquele jeito. Aí ele chega no fundo e fala, é hoje. Aí o irmãozinho chega na porta, aí o pastor fala, é hoje que ele se arrepende. Aí o irmãozinho chega na porta, segura na mão do pastor e fala assim, pastor, que mensagem. Eles deveriam estar aqui para ouvir isso. Irmãos, entendeu? Você veio, cara, é para você. Não é possível, pelo amor de Deus, não me mata do coração. Eu, Rômulo, entendo o que o apóstolo Paulo fala para os coríntios. Ele diz, além disso, pesa sobre mim o peso de todas as comunidades cristãs. Não que eu seja perfeito, mas o que eu sonho é que todos vocês e eu e a minha casa e a casa de vocês, que a gente amadureça pelo amor de Deus. Nós temos que amadurecer na fé. A mensagem de Jesus não pode ser uma informação. Ela tem que ser uma transformação. Eu tenho que ser um discípulo de Jesus. Terceiro lugar, verso 14. O propósito é de que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza dos homens que induzem ao erro. Maturidade está ligada com discernimento, gente. Discernimento. Maturidade está ligado com a gente ter estabilidade, firmeza e discernimento. Maturidade espiritual. Como é que a maturidade espiritual de alguém se manifesta? Quando você percebe que no meio de um monte de fofoqueiro, essa pessoa olha e fala bem assim, peraí galera, eu acho que o caminho não é esse. No meio de um monte de gente falaciosa, a pessoa chega e fala, ô gente, peraí, eu acho que isso aqui não é bem por aqui, hein? No meio de várias circunstâncias e várias situações, maturidade se manifesta com discernimento. Ah, está todo mundo indo nesse caminho, está todo mundo fazendo isso. Pô, eu estou nisso há 40 anos, eu já vi de dente de ouro, a cair para trás é do diabo e cair para frente de Deus. Vamos orar para vir o dente de ouro na vida do irmão. Ó, se botar a mão na cabeça e cair para trás é demônio. Se orar e cair para frente é de Deus. Batiza com muita água ou com pouca água. Mas discernimento que é bom, para saber o que é pecado, para saber o que não é, para saber o que é de Deus e o que não é, para aprender a avaliar a Escritura, para aprender a dar valor para a vida com Deus. Maturidade é você olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu quero discernimento da verdade do Senhor.
Mas no final, irmãos, às vezes me parece, o povo de Deus é um monte de gente confusa. Gente confusa, que acredita em tudo e não acredita em nada ao mesmo tempo. Que loucura! Gente que não jorra uma fonte não, é 29 mil fontes. Gente confusa. Meninos na fé. Eu falei com vocês. O cara fala assim, pastor, quem é o melhor pregador do Brasil? O senhor. E o segundo, o Edir Macedo. Fala, cara, tem alguma coisa errada. Vocês estão rindo? É que eu só queria pregar. Gente confusa. Confusa. Imatura. Que não tem discernimento. Irmãos, o que a Escritura está dizendo para nós é que o propósito é que a gente não seja como criança. Não é possível, irmãos. Nós não podemos ser infantilizados, ter uma fé infantilizada. Não podemos. Quarto, aprendizado, verso 15 e 16. Por quê? Porque você vai dizer assim, agora eu vou viver, eu resolvo isso aqui tudo sozinho. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Daquele que percebam, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Maturidade não se consegue com isolamento. Eu só tenho maturidade cristã à medida que eu estou em contato com os outros discípulos. Por quê? Porque eu vou vivendo e eu vou vendo, você vai me mostrando meus erros. E eu vou ter humildade suficiente para dizer, errei. E eu vou dizer, cara, você tem certeza disso? E eu vou poder chegar para você e falar assim, então, eu acho que não está legal não. Eu acho que tem que mudar. Beleza, não existe isolamento. Eu e a minha família, a gente se basta nada. Até o primeiro perrengue que você tiver, você não se basta nada com a sua família. Não, nós somos um casal aqui, a gente se basta. Você não se basta nada. Até você ter o primeiro problema, e aí sabe o que você vai fazer com o seu egoísmo? Você vai botar a culpa no mundo todo, porque ninguém me ama, ninguém me quer, mas não é isso não. Você não semeou nenhum tipo de amor com o próximo e com o outro. Porque ninguém é maduro sem estar na vida com os outros discípulos de Jesus. É isso que o texto bíblico está dizendo para nós. Maturidade, gente, é uma coisa que a gente tem com relacionamento, com comunidade. Jesus discipulava a multidão, Jesus discipulava pessoas, grupos menores, Jesus discipulava menores ainda, porque é aonde a gente é ensinado. Vocês são ensinados, e eu também, quando a gente está aqui, mas a gente é ensinado nas nossas conversas, nos nossos bate-papos, a gente é ensinado com grupos intencionais em que a gente conversa junto, é onde a gente é conhecido, é onde existe pessoalidade. Irmão, só existe aconselhamento aonde há pessoalidade. Muitos de vocês naufragam às vezes nos relacionamentos, nos casamentos. É porque falta pessoalidade. Falta vida em comunidade. Crescimento em Jesus Cristo acontece no ambiente da mutualidade dos discípulos. Seja na multidão, seja em grupos pequenos, ou seja em pessoalidade, quando a gente vai cuidando uns dos outros. É isso que o texto bíblico está dizendo. E observe o verso 16 para eu acabar. De todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você tem um caminho para a maturidade quando você para de receber e começa a servir. O caminho da maturidade no Evangelho é quando você para de ser só um receptor. Quando você começa a servir. Paulo está dizendo isso, olha. Todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo. Por quê? Porque uma criança, o que ela faz? Ela só é cuidada. Agora, quando ela se torna um adulto, o que ela faz? Ela passa a cuidar. É essa a lógica apostólica.
Ela diz, quando a gente nasce de novo, a gente é criança. Mas à medida que a gente vai crescendo, isso acaba, é hora de cuidar. É hora da gente cuidar das pessoas. Então, meus irmãos, o conselho apostólico sempre vai ser isso, ó. Amem uns aos outros, suportem uns aos outros, orem uns pelos outros, confessem seus pecados uns aos outros, aconselhem uns aos outros, levem as cargas uns dos outros. Isso nunca vai acontecer no anonimato. Isso sempre vai acontecer na mutualidade dos discípulos de Jesus, e especialmente quando eu paro de ser servido e eu começo a servir. E servir, às vezes a gente acha que servir é, eu não sei pregar, eu não sei tocar. Servir não é isso, cara. Servir não é isso. Você pode orar pelos irmãos que estão em volta de você, você pode abençoar a vida dos irmãos que estão com você. Às vezes você é um músico maravilhoso e a única coisa que você quer é falar assim, eu queria tocar dia de domingo. Tem problema? Não. Mas o pessoal vai lá na casa Gabriel Delane uma vez por mês lá, tocar para aquele monte de menino. Aí o dom do cara é tocar aqui dia de domingo, mas tocar lá na casa do Gabriel Delane não é. Aí o dom do cara é tocar dia de domingo, mas não é tocar na reunião de oração com os irmãos dia de segunda. Meu dom, eu acho massa que o meu dom é pregar. Não, eu tenho o dom de palavra, pastor. Mas não vai na casa de um irmão para dividir um versículo com o irmão? Não, é porque o meu dom é só domingo à noite. Vocês não cansam disso, não? É porque isso cansa, cara. É sério, isso cansa o cabra. Não é possível. O dom dele é só quando é para aparecer. É só para quando os outros vê. Você tem o dom do anonimato? Existe esse? Você serve todo mundo e ninguém sabe seu nome. Existe esse dom? Vamos criar ele? A partir de agora, eu sirvo todo mundo sem ninguém saber meu nome. Eu sou o primeiro a botar meu nome na lista. E ninguém sabe quem eu sou. O dom do anonimato ninguém tem, cara. Percebe? Irmãos, maturidade, sabedoria, crescer na fé, crescer em Jesus. Então, eu queria terminar. Cadê os meninos para vir aqui à frente cantar a última canção? Eu queria hoje terminar com esse confronto para mim e para vocês, meus irmãos. A primeira pergunta que eu queria fazer para todos vocês, não é se vocês são crente, não. Sobre ser crente eu conversei semana passada. Você já decidiu por ser um discípulo de Jesus? Discípulo. Não é um frequentador de igreja, não é um consumidor de igreja, não é um dono de igreja. Um discípulo. Segundo, olha para você e para a sua vida. Sua maneira que você lida com os relacionamentos, com os recursos, com os bens, com o tempo, com a saúde. Sua vida está demonstrando que você decidiu ser um discípulo de Jesus. Sua vida está demonstrando isso. As suas escolhas diárias, os seus valores, a sua conduta, o seu caráter, estão demonstrando que você teve essa escolha. E terceiro, olha para você 2, 3, 5, 10, 20 anos atrás. Você está crescendo em conexão com os irmãos. Você está crescendo em conexão um com o outro. Ou a gente continua tentando viver a nossa fé sozinho. Maturidade a gente nunca consegue no isolamento. É sempre no corpo, na comunhão, na mutualidade. Irmãos, novo nascimento é um ato exclusivo de Deus. Novo nascimento aconteceu uma vez na história, quando Deus soprou o Espírito no nosso coração. Conversão, gente. Converter é mudar a rota. Isso também já aconteceu.
Quando a gente nasce de novo, Deus converte a gente. A gente andava na rota errada, a gente ia para um caminho e Deus converteu a gente para o caminho correto. Mas a pergunta não é essa. O resto da vida é maturidade. O resto da vida é discipulado. O resto da vida é como eu me torno parecido com Jesus. Uma igreja saudável pode ser uma igreja cheia de gente. A gente não tem problema com o número. Mas uma igreja saudável é mais do que uma igreja cheia de gente. Igreja saudável é uma igreja de gente madura, que amadurece, que amadureceu e que cresce. Porque o discipulado e o crescimento em Jesus Cristo só vão acabar no dia em que Cristo voltar. E aí, quando o nosso Senhor vier ao nosso encontro, Ele nos transformará de uma vez por todas e nós continuaremos o conhecimento de nosso Senhor na eternidade, porque Ele é imenso. Até lá, irmãos, nós não podemos perder o foco. Adão precisa morrer todos os dias dentro de mim. E Cristo tem que crescer todo dia dentro de mim. Eu termino com as palavras de nosso Senhor. Ele diz: não vos deixarei sós. Eu vos enviarei o Espírito da verdade, que não fala dele mesmo, mas o que ele ouviu de meu Pai e de mim. Quem continua a obra de Cristo é o Espírito Santo. Nós somos cristãos. O Espírito Santo continua aqui na vida dos discípulos. O Espírito Santo continua no meio do povo de Deus, para nos fazer crescer e amadurecer, para sermos à medida de Cristo. Não se contente com menos do que ser como Jesus. Busque ser como o Salvador. Busque ser como nosso Senhor.